No vídeo anterior, começamos a falar que os pesquisadores Dunning e Kruger estudaram o porquê de pessoas sem habilidades em dada área não terem consciência disso e apresentarem dificuldades em reconhecer os limites do seu conhecimento. Observa-se que essas pessoas falham duplamente. Elas não têm conhecimento em determinada área e não percebem que não têm esse conhecimento. Alguns exemplos que podem ser dados e foram estudados por outros pesquisadores são leitores com pouca habilidade que demonstraram não conseguir perceber que compreenderam mal um texto, e motoristas de pouca habilidade que apresentaram menor capacidade de avaliarem corretamente as suas habilidades de dirigir, comparados com motoristas mais experientes. O que Dunning e Kruger pretendiam fazer como avanço a esse tipo de estudo era averiguar se por trás desses erros de avaliação estava uma falta nas habilidades metacognitivas. Ou seja, os erros de avaliação estavam claros, mas qual seria a origem desse tipo de erro? Dunning e Kruger tinham 4 hipóteses que queriam testar com seus estudos. Primeira, tanto os competentes quanto os incompetentes iriam superestimar as suas próprias habilidades, mas os incompetentes iriam cometer mais erro nessa superestimação. Segunda, os incompetentes iriam mostrar menor capacidade metacognitiva, no sentido de reconhecer competência. Competência essa fosse de si mesmo ou de outros. Terceira hipótese, os incompetentes iriam ter menos capacidade de aproveitar comparações sociais, comparações com os outros, para usar essas comparações para melhorar as suas percepções sobre si mesmos. Isso porque eles também não conseguem avaliar bem a competência dos outros, ou seja, eles não iriam conseguir perceber que os outros sabem mais que eles. Quarta hipótese. Por paradoxal que possa parecer, se um incompetente tornar-se mais competente, ele conseguirá perceber melhor a sua incompetência. Dunning e Kruger elaboraram, então, 4 criativos experimentos psicológicos para acessar essas questões. No primeiro, usaram o assunto humor. No segundo e no quarto, o raciocínio lógico. E no terceiro, gramática do inglês. Em todos os experimentos, eles precisavam de um critério para definir quem eram os incompetentes daquele estudo. Esse critério foi assim escolhido. Os incompetentes seriam considerados aqueles que pontuassem nos 25% inferiores da curva de distribuição de notas em cada teste que eles apresentassem. O primeiro estudo tinha o humor como temática. Humor é um domínio que requer sofisticado conhecimento sobre as reações das pessoas. Os pesquisadores apresentaram aos participantes, que eram em número de 65, uma série de piadas e pediram que eles classificassem as piadas conforme a qualidade do humor nelas presente. Esse questionário tinha 30 piadas reunidas. Depois, os pesquisadores compararam as notas desses participantes com as notas de um grupo de profissionais comediantes. Eles aplicaram uma análise estatística correlacional para analisar a uniformidade das notas dos profissionais e excluíram um desses comediantes, um desses 8, porque as suas notas estavam muito diferentes das notas dos demais. Então, os pesquisadores pediram aos participantes que avaliassem as piadas e que depois avaliassem as próprias avaliações em relação ao grupo de 65 participantes. Ou seja, o participante ia atribuir a si mesmo a nota 0
se ele achasse que era o pior avaliador de piadas. Iria atribuir a nota 50 se achasse que estava bem na média, e iria atribuir a si mesmo a nota 99 se se considerasse o melhor avaliador do grupo. Para avaliar a capacidade real das pessoas de avaliarem piadas, então os pesquisadores usaram como base as avaliações dos profissionais e fizeram um outro cálculo estatístico de correlação das notas dos participantes com as notas dos profissionais. Em geral, o estudo encontrou que as pessoas estimaram a própria capacidade no percentil 66%, demonstrando aquilo que se chama de efeito acima da média, que já foi mencionado no vídeo anterior. Para ficar totalmente claro, vamos imaginar que estamos acompanhando a avaliação de um participante em especial, o fulano. Primeiro, apresentaram ao fulano a lista de piadas e pediram que ele desse notas avaliativas da qualidade de cada piada, notas variando de 1 a 11. Como saber se ele acertou ou errou a sua avaliação? Bem, como o valor de uma piada não é algo objetivo, o padrão escolhido para certo e errado foram as avaliações dos comediantes profissionais, que também deram as suas notas de 1 a 11 para cada piada. Os pesquisadores compararam as notas que o fulano deu para cada piada com as notas médias que os especialistas deram. E foi daí que saiu a classificação real da capacidade do fulano de avaliar piadas. Então pediram que ele mesmo se classificasse, dizendo em qual posição ele achava que tinha ficado no ranking dos avaliadores. Daí saiu a classificação em que fulano se imaginava estar. Aqui temos um gráfico dos resultados apresentados por Dunning-Kruger, nesse seu primeiro estudo. Esse gráfico mostra a comparação da visão que os participantes tinham da sua performance no teste com a real situação das suas performances. A linha reta representa a situação real. A linha quebrada representa como os participantes se enxergavam em termos de capacidade de avaliar as piadas. A discrepância entre as duas linhas reflete a discrepância entre a situação real e a autopercepção dos participantes. Agora vamos observar alguns detalhes. O eixo horizontal foi dividido em 4 partes. Top quartile são os 25% de participantes que tiraram as melhores notas. Bottom quartile são os 25% que tiraram as piores notas e são, nesse estudo, considerados como os incompetentes para essa habilidade específica, que é avaliar humor. Observe a classificação da média de cada quartil. A classificação real são esses 4 pontos da linha reta. Agora observe a classificação média de cada quartil conforme os participantes se enxergavam. São esses 4 da linha quebrada. Essas linhas verticais traçadas agora são a distância entre a realidade e a visão dos participantes sobre si mesmos. Observe como no percentil 1, 2 e 3, os participantes erraram a avaliação da sua própria capacidade para mais. E que quanto menos competentes eram os participantes, nos quartis menores, mais eles superestimavam a sua capacidade. E uma coisa interessante, essa parte onde as linhas se cruzam, mostra que os participantes mais competentes, aqueles do top quartile, na verdade subestimaram a sua capacidade. Eles erraram para menos na hora de avaliar a própria capacidade. Ou seja, esse estudo mostra que os mais competentes foram mais humildes na hora de avaliarem as suas próprias capacidades.